Olá, boa noite. Meu nome é Tamires, eu sou cristã e eu vou continuar fazendo os vídeos de lamentações. Quem quiser só dar uma olhada no meu canal e ver a sequência de vídeos, eu estou falando sobre a abominação que tem acontecido hoje dentro da igreja e que está descrito nos livros dos profetas. E como eu falei nos outros vídeos, tem um desfecho em Apocalipse. E aí o Senhor fala ao coração de João que... Por que ele estava admirado? Porque o Senhor ia revelar o mistério. E aí o Senhor começa a falar para ele tudo o que estava acontecendo. Mas as figuras que ele estava utilizando também ia ter um desfecho nos últimos dias, né, da história da humanidade. Então são figuras, como eu falei, né, sobre os 7 montes, ia ter um significado nos tempos da humanidade, nos tempos da história da igreja. E aí tem as figuras dentro dessa realidade, né, de Apocalipse 17, quando fala da grande prostituta, que é tanto dos transgressores, aqueles que colocam as abominações, a grande prostituta que está sentada sobre a besta, que é o dragão vermelho, e que tem os 7 montes, que aí tem vários reis e vários príncipes, incluindo os príncipes que estão dentro da igreja e que transgrediram com ela. Então, a gente pode analisar como que foi essa transgressão, como que é a gente lendo o livro dos profetas, como que é nos dias atuais, como que foi e como é uma figura tão pessoal para os dias atuais, dos dias atuais, tanto que o desfecho dessas profecias ainda vai acontecer. Ainda vai acontecer, ainda está acontecendo, né? Então, assim, é algo abominável que tem acontecido hoje dentro da igreja, o nosso coração tem que se atentar, e esses vídeos têm uma motivação de despertamento para que o nosso coração não pratique as abominações, não consinta com as abominações, em que todos possam perseverar e se esforçar pela verdade, porque ela não é boazinha, como eu falei, ela tem uma aparência hipócrita, ela é uma falsa profeta, e ela não é boazinha. A palavra do Senhor fala em Ezequiel 16 que ela tem intenções perversas para fazer em cima das abominações dela, né? Ela quer consumir as filhas e os filhos de Deus, e que a motivação foi a motivação do coração dela, foi motivação do coração dela abominar. O Senhor fala que ela se prostituiu com profetas, com sacerdotes, ela se prostituiu com aqueles que, com os outros reis, com magistrados, com líderes políticos, e isso acontece hoje, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, a gente tem que sair do engano e gemer diante de Deus, suplicar para que o Senhor tire as imundícias da casa do Senhor, para que se tire as imundícias da igreja, tire as imundícias e nós venhamos a viver a vontade dele sobre a face da terra, que é os seus testemunhos, os seus mandamentos, sem temer, sem ter temor algum, sem ter temor algum, porque isso vai proteger a nossa alma e o nosso coração. Vai fazer com que a gente esteja na lista dos vitoriosos e não dos vitoriosos, né, da besta, dos vitoriosos, aqueles que venceram, né? Mas é importante a gente analisar as escrituras e saber que ela é uma falsa profeta, que ela vem como uma figura hipócrita, como diz lá em Ezequiel 16, quando o Senhor fala que ela teve uma intenção do coração dela de criar abóboda, o Senhor estava falando exatamente que ela ia tomar sobre si os nomes de blasfêmia que tem lá em Apocalipse, quando o Senhor fala que ela vem com vários nomes de blasfêmias, o Senhor está falando exatamente isso. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate que estava cheia de nome de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quer dizer, se a gente for analisar, quem é essa figura? Será que é uma figura que traz alguma ajuda? Ou ela quer roubar a coroa? Quando ela oferece uma ajuda como uma solução, como uma salvação,
né, diante da igreja, diante de uma batalha espiritual, porque existem a realidade, né, existe a realidade dos 7 montes e daqueles que colocam as abominações, e existe a realidade do coração dela, A Bíblia fala em Ezequiel 16 que ela quis fazer uma abóboda. Depois dela se prostituir, depois dela querer consumir os filhos de Deus, ou seja, ela dentro dessa história, ela vem como uma figura de que ela quer, de uma falsa profeta, de que quer trazer, de que quer ajudar na prova, quando na verdade ela quer consumir os filhos de Deus. E aí tem várias obras que no próprio capítulo 16 fala que nem vai vir ao conhecimento, que ela faz obras entregam os filhos de Deus para sacrifícios de idolatria, entrega para perseguições, para abusos, para maldade, e usa todo tipo, e ela está assentada sobre a besta, ou seja, ela vem com a eficácia de Satanás. E nós temos que observar sem temor algum, observar as escrituras com a ajuda de Deus sem temor algum. Quando a Bíblia fala, o Senhor fala assim, depois de tudo que você fez e sucedeu, depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma abóbada e fizeste lugares altos por todas as ruas. Ou seja, ela quis dominar o mundo. A gente tem que sentir o gemido de Deus, a indignação que Deus tem. Porque ela quis dominar o mundo, ela quis criar uma abóbora e ser maior do que Deus. E ela é uma figura pessoal dentro da casa de Deus. A gente tem que sentir isso no nosso espírito. Nós temos que sentir isso na nossa alma. A nossa mente tem que pensar no coração de Deus. Eu vou continuar falando no próximo vídeo.